Educação à distância, mudando realidades. Olá, minha aluna, olá, meu aluno, professor Arthur Simpson, para iniciarmos a unidade 2 aqui do nosso curso. Só lembrando você, qualquer dúvida que você tenha com relação ao conteúdo, a algo que foi falado aqui por mim, mande um e-mail, chame lá no fórum, lá pelo chat do AVA, enfim, né? Arthur, sem a letra H, né? Arthur, de pobre, o simples, ARTUR, ponto martins@ifro.edu.br. Beleza? Vamos iniciar então hoje o estudo da Web Aula 2, que trata sobre a orientação, o ambiente e as estratégias de marketing e marketing empresarial. No conteúdo aí, a orientação, o ambiente e as estratégias de marketing e marketing empresarial, e tendo como principais objetivos da aula, né, aplicar a teoria em planos de marketing e também analisar e propor soluções para problemas de marketing, ok? Gente, primeiramente vamos iniciar aqui então o conceito do marketing organizacional, né? No Brasil, o conceito de marketing organizacional se encontra ainda bastante desfocado, né? Alguns o associam com a venda de produtos de qualquer modo, mesmo que as pessoas não os desejem, enquanto outros acreditam tratar-se de uma maneira de fazer com que as pessoas comprem aquilo de que não precisam, né? Como um dinheiro que não possuem. Bom, o marketing organizacional, ou então também chamado de empresarial, tornou-se uma força difundida e influente em todos os setores da economia. Em poucos anos, tomou-se consciência da sua importância do marketing organizacional dentro dos negócios. Seus conceitos têm sido aplicados aos mais variados tipos de organizações e segmentos que pretendam se firmar num ambiente globalizado e competitivo, ou seja, tornou-se uma questão de sobrevivência. Então você que abre uma organização ou que trabalha em uma organização, qual que é o principal objetivo de uma empresa? Ter lucro? Vender? Não. É sobreviver. Né? Quando você abre uma organização, você quer sobreviver. Independentemente, né, do fim dela, se é político, social, religioso, né, se tem fim lucrativo, enfim. Uma organização ela pretende, a partir do momento da sua existência, sobreviver, que ela consiga sobreviver durante muitos anos. Perfeito? Então a ideia de você entender o marketing é justamente essa, pô, é uma questão de sobrevivência. Como é que eu sobrevivo sem me posicionar, sem conhecer o meu público-alvo, sem entender sobre o meu cliente? Então o marketing tornou-se uma questão de sobrevivência, perfeito? E aí, avançando mais um pouquinho, além de falar um pouquinho da área de marketing organizacional, a gente percebe agora uma orientação das empresas. Como que as empresas se orientam com relação ao marketing? Então o estudo agora trata sobre isso. E a primeira orientação é a orientação para a produção. Então as empresas, as organizações que têm a produção, né, que são orientadas, desculpa, à produção, têm uma visão de que os clientes darão preferência aos produtos encontrados em qualquer lugar e com preço baixo. Então a ideia aqui é você produzir, produzir, produzir. Né, e produzir com um custo muito baixo. Porque se você produz com um custo baixo, você tem uma margem de lucro razoavelmente bacana, né, boa, enfim. Orientação para o produto. As empresas que são orientadas aos produtos costumam concentrar sua atenção ao produto e muitas vezes esquecem das necessidades do mercado. Não adianta oferecer produto e serviço que não atendam às expectativas e às necessidades dos consumidores. Então, o que é uma orientação para o produto, gente? Ao longo dos anos, a gente percebe que muitas empresas vão deixando de existir. Eu acabei de falar que o principal objetivo de uma empresa é que ela sobreviva. Então, se você resgatar na tua memória, se você for muito novinho, você não vai lembrar. Tá? Se você for desse caso novinho, você vai no Google, dá um Google aí, você pesquisa a máquina fotográfica da Kodak. Como que ela era nos anos 80, nos anos 90, como ela foi perdendo espaço. Ou seja, é muito provável que a Kodak tenha focado somente no produto. Ah, eu vou fazer um produto excelente, que tenha uma ótima resolução, quando a gente for, quando, por exemplo, o cliente final for revelar uma foto, enfim, ficou focando muito no produto e acabou esquecendo das reais necessidades dos consumidores, que eram quais, gente? Né? A tecnologia embutida na máquina fotográfica. Então as empresas
que conseguiram perceber e antecipar essa questão, elas obtiveram vantagem competitiva. O que é vantagem competitiva? É eu estar à frente dos meus concorrentes. Então, eu tenho um passo à frente dos meus concorrentes. Então, nesse exemplo que eu trago para vocês aqui, da máquina fotográfica, é um exemplo clássico de uma empresa que focou só no produto. Hoje, os consumidores utilizam ainda aquela máquina onde você vai revelar o filme queimava, enfim. Claro que não, né, gente? Claro que não. A gente tem uma máquina digital e mais do que digital, integrada a um outro aparelho, que é o smartphone. Então percebam, eu falei um exemplo que basicamente sofreu 3 ou 4 graves alterações, atualizações, né? Que é a câmera fotográfica. Né? Dificilmente hoje também um consumidor final compra uma câmera, porque todo celular meio que já vem padronizado de fábrica com a câmera. Perfeito? Então aqui é um exemplo clássico que eu trago para vocês de uma empresa que foi muito orientada para o produto e acabou desconsiderando as necessidades dos clientes, que era de aplicar uma tecnologia àquela máquina fotográfica, né, que já era há muitos anos utilizada pelos consumidores. Perfeito? Próxima orientação, orientação para vendas. Então as empresas que são orientadas para vendas possuem como foco principal a venda em si, independentemente do que seja e se o consumidor necessita. Esse tipo de orientação é bem arriscado, pois o risco de insatisfação ele é bem grande. Né? Então um equívoco comum que essas empresas cometem é pensar que o marketing é uma função suplementar de vendas, porém no decorrer dos anos percebem que as vendas não são função do marketing, né, gente? Ou seja, a gente não pode somente vender uma coisa também que ela não está sendo desejada pelas pessoas, não está sendo consumida pelas pessoas. Então eu quero vender a qualquer preço. Não, a ideia não é essa, perfeito? Agora a orientação para o marketing. Então, de acordo com o professor Philip Kotler, as empresas que são orientadas para o marketing têm uma preocupação constante com os desejos dos clientes. Quando esse desejo mudam, as empresas procuram evoluir, orientando-se por aquilo que os clientes querem, buscando forma de poder atendê-los. Perfeito, e agora eu dou um exemplo para você. O marketing constantemente, para você, né, que está estudando aí essa disciplina, está fazendo um curso superior de tecnólogo em gestão comercial, é importante que você entenda, né, sobre essa ferramenta, né, dentro do marketing, que é essa orientação exclusiva para o marketing. Quando eu sou orientado para o marketing, eu tenho que entender especificamente duas variáveis aí que o slide traz para a gente. A primeira delas, a questão das necessidades. O que é necessidade? Lá na frente, né, em uma outra unidade, a gente vai estudar isso de uma forma mais detalhada. Então é aquilo que realmente a pessoa necessita. Eu estou com fome agora dando essa aula neste exato momento. Olha, eu vim para cá, não almocei, enfim, né? Então estou faminto, estou necessitando me alimentar. Portanto, o que eu comer agora, um arroz, um feijão, uma carne, um bacon, um ovo, uma banana, vai ser algo para satisfazer essa minha necessidade. Perfeito? Agora, um outro exemplo. O professor está aqui gravando a aula, já almoçou, descansado, e no meio da aula vem falar um exemplo aqui de um brownie, um chocolate, um doce bem gostoso naquele brownie, aquele bolo, enfim, não sei nem como é que é a definição. Mas pesquisa aí se você não lembra o que é um brownie, tá? Aquele bolo gostoso. O professor, que vontade de comer um brownie. Eu já almocei, já estou alimentado, mas veio o desejo de consumir aquilo, né? Então, ou seja, a necessidade é algo que realmente você precisa atender, né? Que é algo vital para a sua sobrevivência. O desejo é algo que você, né, não está necessitando. Se você comer, beleza. Se você não comer, né, você vai ficar ali com aquela vontade para sempre. Então, o marketing estuda muito bem essas duas variáveis, necessidades e desejos. Só lembrando que lá na frente a gente vai tratar de outros exemplos. Aqui a gente vai estudar umas duas teoriazinhas da administração que falam sobre a questão motivacional, né? Especificamente a pirâmide da hierarquia das necessidades do professor Abraham Maslow e também um pouquinho da teoria dos dois fatores do Frederick Herzberg, né? Que ambos tratam sobre questões de necessidade, questões de desejo, enfim, questões motivacionais ligadas aos seres humanos, perfeito? Orientação, a próxima para o marketing holístico. As empresas que são orientadas para o marketing holístico são aquelas que perceberam a interdependência entre o consumidor, os funcionários
e as outras empresas e a sociedade como um todo. Ou seja, o marketing holístico, eu tenho uma visão interdependente. Eu dependo dele, ele depende de mim. E é exatamente isso, essa cadeia produtiva entre fornecedor, entre o próprio mercado, a própria organização que está inserida nesse mercado, e bem como o seu público-alvo, as pessoas que vão consumir o teu produto ou o teu serviço. Isso, no início da Revolução Industrial, não era tão levado a sério, né? Porque as organizações possuíam um sistema fechado para, né, essa interatividade. Então aqui a visão do marketing holístico é justamente o oposto. Olha, o marketing tem que ser uma cadeia integrada com essas outras, logística, fornecedor, enfim, gente. Por quê? Porque eu preciso entregar um produto, né, adequado, o mais adequado possível, na hora certa para o meu consumidor. Perfeito? Bom, um outro tema também ainda nessa unidade 2 é o marketing empresarial e o seu ambiente, né? Como é que funciona aí esse ambiente. Então, como é que a gente faz uma análise do ambiente de marketing? Né? Importando os conceitos e ferramentas do planejamento estratégico. Então, essa fase, ela tem como principal objetivo conhecer o ambiente onde se encontra aquela organização, mapeando as ameaças e oportunidades que podem ser vislumbradas no mercado e os pontos fortes e pontos fracos da empresa diante das realidades que vão ser detectadas. E aí, fazendo essa análise, nós temos algumas variáveis, né? As variáveis que são no ambiente de mercado podem ser internas ou internas, controláveis ou incontroláveis, professor. E qual que é a ferramenta, professor, que a gente utiliza aqui para verificar esse cenário, para verificar o ambiente? É uma análise SWOT, né? É uma ferramenta lá da disciplina de planejamento estratégico. Vocês estão vendo na tela de vocês aí. Professor, a tradução de SWOT. Gente, para o português seria matriz FOFA. FOFA, sim, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A tradução literal é essa. Mas no inglês, aí na tela de vocês, né, tá no slide, na parte amarela, são as forças, os strengths, né, aquilo que a empresa tem de muito bom. No segundo quadrante aí, a minha cor aqui, não sei se é rosa, meu salmão, enfim, né? Eu não estou conseguindo muito bem detectar. Mas é esse segundo quadrante aí onde tem weaknesses, fraquezas. São o oposto das forças, ou seja, tudo aquilo que a empresa tem de ruim é aquilo que ela pode melhorar. Forças e fraquezas são variáveis internas controláveis. No quadrante verde, lá no Ozinho, está escrito opportunities, né, professor? Olha, eu não sou fluente em inglês, gente, tá? Eu estou falando da maneira como eu acho que é a maneira como eu sei aqui, enfim. Que é, traduzindo para português, as oportunidades, que são, né, as oportunidades. E no último quadrante, para mim parece, eu acho que esse está mais com cara de rosa aí, enfim. São os threats, as ameaças. Então, oportunidades é aquilo que o mercado te oferece. Ameaça é aquilo que pode, literalmente, aí, impactar o teu negócio de maneira negativa. Então, oportunidades e ameaças são variáveis externas incontroláveis. Olha para mim aqui agora, não te apavora, né? A matriz SWOT, só lembrando a você, ela é uma ferramenta de diagnóstico estratégico. O que é isso, professor? Sabe o mecânico? Tem várias ferramentas lá para mexer no motor do carro, enfim. A mesma coisa acontece com o gestor. Você que vai ser em breve um gestor comercial, precisa saber, né, que a análise SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico. É uma ferramenta onde, quando você for fazer um planejamento estratégico de uma empresa, você vai ter que aplicar ela na fase de análise de ambiente. Então, como é que eu consigo analisar um ambiente? Então, é exatamente isso, um ambiente interno e um ambiente externo. Por isso que ela tem variáveis internas controláveis e variáveis externas incontroláveis, ok? Então, é bem simples. Você vai preencher tudo aquilo que ela tem de força. Ah, professor, a minha empresa tem de força a localização, as pessoas são qualificadas, enfim, né? Só um exemplo, tá, gente? É você junto com a sua equipe que vai debater e tentar identificar o que são esses elementos de força, né? Alguns autores chamam também de fortalezas. Fraquezas, aquilo que a empresa tem, né, que não é tão legal, aquilo meio ruim, aquilo que ela pode melhorar, perfeito? Muitas vezes ela está localizada num bairro que é distante, numa rua que não tem asfalto, que não tem iluminação. Então, variáveis ali internas que a empresa pode controlar. Perfeito?
Ao mesmo tempo, também, às vezes, ela pode ter uma mão de obra que não é muito qualificada, enfim. Então, aquilo que a empresa realmente a gente precisa melhorar, são suas fraquezas. As oportunidades, tudo aquilo que o mercado oferece para a empresa. Então, ela vai ter que olhar, o que esse mercado está oferecendo para mim aqui? O que eu posso aproveitar? Será que é um crédito, um financiamento, um juros mais baixo? Beleza? E no último quadrante, as ameaças. Abrir um concorrente na minha frente. Eu posso controlar isso? A gente chegar lá, não, olha, fecha as portas, não quero você concorrendo com o mesmo produto ou com o mesmo serviço. Jamais. Portanto, um novo concorrente que atua no mesmo segmento que o seu é considerado uma ameaça. A ideia aqui, pessoal, é que vocês entendam essa matriz SWOT como sendo uma ferramenta de apoio. Vocês vão ter isso lá na disciplina de planejamento estratégico, ok? Se eu não me engano, no terceiro ou no quarto período do curso de vocês. Beleza? Vamos avançando. O marketing estratégico. Então, a estratégia mercadológica do composto de marketing, basicamente ela se define como esse conjunto dos 4 P's aí, gente. É muito famoso esse estudo dos 4 P's. O primeiro deles lá embaixo, na foto, dá pra gente ver, que é o produto. O segundo P é o preço. O terceiro P é o prazo, ou então ponto de distribuição. E por último, o último P é o P de promoção. Perfeito? P de produto. O produto em si, né? Ou o serviço também pode ser colocado aí como exemplo, né? A própria materialização daquilo que você vende. O preço é o preço que ele vai ser colocado na praça, né? Desculpa. Vamos colocar. Eu vi praça e falei de praça, mas o preço é o preço do produto. Ok? Preço de venda, preço de custo, tem que definir tudo isso. Tá? A praça é o ponto de distribuição. Qual o mercado que eu vou vender? Mercado local, mercado regional, mercado nacional, internacional. Perfeito. A promoção. Foca aqui agora no professor Arthur, que a promoção, alguns alunos dormem no ponto. O que é promoção? É quando eu promovo um produto. Necessariamente para eu promover, eu só preciso colocar um preço mais baixo? Não. Mas aí a gente, o senso comum, né? Olha, está de promoção. A gente associa naturalmente a promoção como algo que tem a ver com uma baixa do preço, né? Mas não é somente isso. Quando eu coloco um produto, né, de um local e retiro ele, aquele produto, por exemplo, dentro de um mercado, ele está sem visão. Você vai no mercado, a prateleira super alta lá, você não consegue enxergar aquele produto. Só o fato de você tirar ele de lá, colocar ele na frente do mercado, por exemplo, você colocou bem numa prateleira na frente, um pallet bonito na frente, todo mundo que entra no mercado vê aquele produto e fala, olha, ele tá sendo promovido esse produto, né? Ele está sendo promovido, porque ele tá tendo mais destaque. As pessoas que entram no mercado já entram de cara com esse produto. Então, promoção é isso, galera, é quando você consegue promover literalmente e não necessariamente somente diminuir o preço. Claro que diminuir o preço também tá certo, mas não é só isso. Promoção não é só redução de preço do produto. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado da segunda aula. Tranquilo? Lembrando também que você pode usar o material de apoio para leitura, para tirar dúvida. E além disso, tem o professor Arthur aqui à disposição. Qualquer dúvida, mande um e-mail para mim, arthur.martins@ifro.edu.br. Te aguardo na unidade 3. Um forte abraço e até já! Educação à distância, mudando realidades.